Olá pessoal, tudo bem? Mais um vlog para vocês de leitura, porque esse momento chegou, o momento em que eu vou ler pela primeira vez um texto do Rousseau. Esse que foi um grande filósofo, inclusive conhecido por grandes caminhadas, ele adorava fazê-las nesse ambiente campestre, em bosques, e isso então deu a inspiração para ele escrever textos como os que temos nesse livro aqui, que é um compilado de 10 longas caminhadas em que ele medita sobre si mesmo e sobre os sentimentos que vivenciou. Eu sempre ouvi falar do Rousseau, claro, mas eu nunca adentrei a obra dele, sempre tive bastante curiosidade, e aqui nós temos esse livro, esse título, recentemente recebido em seu catálogo pela editora da Unesp. Achei interessante começar por esse, porque aqui na quarta capa temos algo que muito me instigou, eu tenho certeza que vai te instigar também. Diz aqui que os textos que constituem este livro transitam entre o registro da literatura e do discurso filosófico. Vocês estão ouvindo a Vita nesse momento, porque ela acordou, como vocês viram no take anterior, no qual eu estava lendo o prefácio aqui, assinado por um dos tradutores, pela Jacira de Freitas. Na verdade é uma apresentação na qual ela fala um pouquinho sobre justamente essa condição dele, essa sua característica de caminhante, e vai situar esses textos na obra do Rousseau. Bem interessante, eu que não conheço muito da obra dele, já consegui me situar bem. E agora, curiosa para começar os textos propriamente ditos. Então vamos lá. Socorro que tem coisa para editar, tem outros trabalhos a fazer. Até tirei maquiagem porque parei de gravar por hoje, mas eu só consigo pensar nesse livro. Li as duas primeiras caminhadas e eu só consigo pensar nessa última que eu li. Ele comenta sobre um acidente que ele sofreu e a condição física, como ele ficou todo acidentado, com o dente enterrado. Nossa, bizarro. E também outra coisa bafônica que foi a aproximação de uma escritora dele, porque ela estava interessada em favores, porque ela estava para publicar um livro. Ah, meu Deus, tô um pouco tristinha, porque realizei uma compra para uma terceira estante, que eu tô precisando, porque eu tinha mais duas estantes, e aí na mudança eu deixei duas lá no Rio. Eu tava precisando de estante, comprei na Tok-Stock, 2 semanas de espera, chegou, mas eu comprei errado, porque esse modelo aqui é block, esse modelo aqui é brick, só que eles têm o mesmo valor. E aí que eu pensei que, enfim, né, olhando lá os produtos parecia ser a mesma coisa, e não era, bem menor. O problema é que eu até ficaria com esse daqui, só que o tamanho padrão de livro não entra, tá vendo? Já até solicitei a devolução ou troca, porque não tem como ficar. Eu ficaria se desse, né, pra colocar livro, mas não. Vai, vamos falar oi pro pessoal de vlog. Olá, pessoal de vlog. Dia seguinte e já estou na reta final do livro. Acho que hoje mesmo eu devo acabar. Eu queria até, sei lá, tentar ser temática nesse vlog, caminhando e tudo mais, mas não vai dar tempo. Pera, me enrolei. Não vai nem dar tempo de incluir isso nesse vlog, porque, enfim,
Estamos longe ainda do final de semana para que isso aconteça. Porém, eu queria aqui contar para vocês que li hoje de manhã a quarta caminhada, que é o quarto texto aqui do livro, né? Eu estava fazendo anotações logo abaixo do título, no início dele, porque é um texto que eu amei. O terceiro texto foi ok pra mim, nada demais, mas esse quarto, sério, já valeu pela leitura do livro inteiro até o momento, porque eu gostei demais. Meu preferido até o momento. Nesse texto, ele vai, em seus devaneios, relembrar uma coisa que ele fez quando jovem, que foi ter incriminado uma outra pessoa por algo que ele fez. Ele pegou o que era de alguém, mas a culpa acabou recaindo sobre uma mulher lá, não nele. Ele carregou essa culpa pela vida inteira, depois ele acabou falando nisso em vários outros textos, inclusive aqui. A partir disso, desse acontecimento e de sua culpa, ele começa a se questionar sobre a mentira, e também isso o leva ao questionamento sobre o que é a verdade. Um trecho que eu achei sensacional, tenho certeza que vocês também iriam adorar, fiquei pensando bastante em vocês, foi quando da mentira ele chega na ficção. Mentir sem proveito ou prejuízo para si ou para outrem não é mentir. Isso não é mentira, é ficção. Existem outras ficções puramente inúteis, tais como são a maior parte dos contos e romances que, sem conter verdadeira instrução, tem por único objetivo o divertimento. E aí a gente entra também em toda a discussão sobre a literatura, ela deve ensinar algo? Toda literatura ensina algo? Ela precisa sempre fazer isso? Ou apenas o divertimento, nos proporcionando divertimento, já bastaria, né, para ser boa literatura, ou para ser simplesmente literatura. Agora que eu vi que tá muito poética essa cena aqui do nosso vlog com o sol batendo em mim, olha só. Gente, depois de dias chovendo, ainda bem que temos esse solzinho aqui aparecendo. Eu recentemente estou comendo bem mal, e acontece que quando se come mal, a pele fica um desastre, né? Então, tô passando esse olhinho aqui de tea tree pra ver se seca. Ele é secante de espinha, tô com uma espinha interna aqui e algumas outras, na verdade manchinha de outras. Então bora besuntar aqui esse negócio. Óculos de novo e bora ler. Meu Deus, eu precisei dormir para absorver essa leitura. O que foi isso? Que o Rousseau está ligado a polêmicas, isso eu já sabia, isso é fato. Então eu já esperava uma leitura que fosse impactante. E eu gostei dessa ter sido minha primeira leitura do filósofo, porque parece que ela sintetiza o contexto e obra dele. Até já tô doida para ler esses dois livros, que também são recentes no catálogo da editora da Unesp. Então, o Rousseau, Juiz de Jean-Jacques, Diálogos, e o Emílio, né, ou da Educação. Esse daqui talvez seja o seu principal livro, e eu já tinha ouvido falar em outros tantos lugares. Aqui acompanha justamente o Emílio, desde seu nascimento até seu casamento, e também a sua formação, a sua educação. Aliás, esses dois livros são citados por Rousseau aqui em seus devaneios. Então vamos lá, esses 10 textos, como eu já disse para vocês, que temos aqui, eles foram escritos entre os anos de 1776, finalzinho desse ano, e 1778. Sendo que o último texto, ele está inacabado, ele é bem curto, tem 2 páginas, porque logo depois o autor veio a falecer.
E nós temos aqui, então, vários questionamentos que Rousseau faz acerca de sua vida, já que ele está ali em sua velhice. Os devaneios aqui propostos são bastante interessantes e a leitura é super fluida, algo que eu não esperava mesmo encontrar em uma obra do Rousseau. Um ponto importante a ser destacado, porque está em todos os textos, né, praticamente todos, se não em todos os textos, é o contexto de vida e obra de Rousseau, porque em sua época ele foi bastante perseguido por conta daquilo que escrevia, já que era tido como um escritor polêmico. Ele foi censurado, teve até mandato de prisão emitido contra ele. Pessoas o perseguiram a ponto de apedrejarem sua casa, ou seja, era bem intensa a situação. Dito isso, ele passa a se isolar e esses textos refletem uma conjuntura como essa. A todo momento ele fala de como está sofrendo por isso, de como é difícil, na verdade, já que em determinado momento ele diz até que é indiferente quanto a esse complô, ele chega a chamar de complô. Na sua cabeça é isso, todos contra ele, inclusive as pessoas que antes eram próximas a ele, seus amigos, aliás. Enfim, rejeitado pobre, né? E aqui eu uso um pouco de ironia porque, tudo bem, deve ter sido horrível mesmo ser tipo uma espécie de pessoa cancelada, que para hoje seria a pessoa cancelada. Ainda assim, em todo o texto ele lamenta isso acontecendo com ele, esse tipo de pessoa, né? Os perseguidores existirem. Então não é indiferente, entendem? Ele se importa em um nível aí, e é até curioso identificar isso aqui, ver como o Rousseau era demasiadamente humano. Em certo nível, essas suas lamentações são justificáveis, porém, nós também sentimos aqui uma espécie de autocomiseração da parte dele. A ponto de também nos chocar, seja porque ele fala, como eu sou uma pessoa boa e tá sempre tentando, né, alimentar o seu ego, mas também porque ele revela aqui em um dos textos, se não me engano, o 8º, já não me lembro mais, que ele deixou os 5 filhos dele num orfanato. Sim, e era considerado na época pela sociedade como um pai desnaturado, claro, que até hoje acaba sendo. Pra mim foi bastante chocante. Portanto, ele não foge aqui de seus erros, ele vai expô-los, assim como também vai expor várias situações e a partir delas algumas reflexões que em vida a gente poderia ter a todo momento, mas que em sua situação e também com a sua idade vem à tona sempre. Questão da verdade, como eu já disse para vocês, da amizade, do que é mentira, até mesmo o tema da botânica, que para ele era assim fonte da felicidade, já que quando isolado ele saía para as caminhadas e encontrava espécies e espécies para observar, pesquisar, analisar, enfim. Ele fala bastante aqui, ele dedica um desses textos, uma dessas caminhadas, justamente à botânica, a pensá-la e a dizer que não são assuntos apenas referentes a remédio ou droga, entendem? Que ela por si só é algo à parte, deveria ser tratada dessa forma, coisa que não acontece. Já contei para vocês que eu adorei a 4ª caminhada, o 4º texto, mas eu também adorei o 6º, porque aqui ele vai falar sobre fazer o bem, né? Para os outros ou seria para si? Sempre que a gente, um grande questionamento, sempre que a gente faz um bem para a outra pessoa, nós estamos fazendo apenas para ela, sem pensar em algo proveitoso, vantajoso pra gente, nem que seja encher o nosso ego, ou também nós fazemos, né, para nós, e tá tudo bem quanto a isso. Ele vai citar o Anel de Giges aqui, um trecho de Platão em seu livro A República, e até há uma nota nessa edição que explica esse episódio de A República do Platão, que eu acho uma das coisas mais interessantes a pensarmos da obra do Platão, sendo pessoas do século XXI pós Senhor dos Anéis, por exemplo. Tive um professor de filosofia que disse que essa parte, isso influenciou inclusive Senhor dos Anéis, porque é um anel que vai dar o poder da pessoa que o veste de se tornar invisível. A partir disso, o questionamento, será que faríamos as coisas pelo bem do outro, né, já que ninguém estaria nos observando, sabendo que estamos ali, já que estaríamos invisíveis? Também outro grande questionamento, e eu gostei muito de ter visto aqui aparecer, já que eu já sabia dele, já que eu já estava a par desse trecho aí, né, dessa parte de A República. Também gostei muitíssimo de outro grande tema que é suscitado lá no início do livro, em um dos seus textos iniciais, mas também
no 5º texto, que fala da impermanência da vida e de que a vida é movimento. Eu acho essa reflexão assim, sensacional, porque concordo muito com ela. Na página 101 temos o seguinte trecho: tudo está em fluxo contínuo sobre a Terra. Nada mantém uma forma constante e fixa, e nossas afeições, que se prendem às coisas exteriores como estas, passam e mudam necessariamente. Sempre à frente ou atrás de nós, elas lembram o passado, que não é mais, ou antecipam o futuro, que muitas vezes não deve acontecer. Não existe nada de sólido a que o coração possa pegar. Assim, neste mundo, só conhecemos o prazer passageiro. A felicidade duradoura, duvido que seja conhecida. Eu concordo, infelizmente, né? Mas eu concordo com ele. Ah, sim! Nem é algo no qual ele se aprofunda, mas ainda assim ele tange a questão da memória. Na página 86, gostava de me demorar nos momentos felizes da minha vida e por vezes os embelezava com ornamentos que uma terna nostalgia vinha me oferecer. Nesse texto ele está falando sobretudo sobre a questão da mentira. Contava coisas que esquecera como me parecia que deveriam ter sido, como talvez tivessem sido de fato, mas nunca de maneira contrária àquilo que lembrava. Algumas vezes emprestava a verdade em cantos alheios, mas nunca usei a mentira para dissimular meus vícios ou para me arrogar virtudes. Eu sempre me peguei pensando sobre o passado e o que eu retive de meu próprio passado e como eu transmito para as pessoas isso que eu já vivi hoje, depois, com essa distância temporal e a memória talvez sendo muito fraca, né, ou às vezes nem mesmo existindo. Você floreia o seu passado, os acontecimentos de sua vida, depois de um tempo, já que sua memória já apagou muitos dos detalhes? Não sei, né? É algo a se pensar. E o livro bota a gente para pensar, né? É um livro essencialmente disso e gostoso, tá? Nessa sua proposta. Então, essa foi a minha grande surpresa lendo esse livro. Eu adorei. Eu espero que vocês gostem também dessa minha sugestão de leitura a partir desse nosso vlog. Vou deixar o link para vocês encontrarem esse livro do Rousseau, os outros dois, aqui no box de descrição. E não se esqueça, né, de curtir esse vídeo, assim você me ajuda a entregá-lo a mais leitores, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Vou agradecer aos madrinhos, que são os apoiadores do Literaturice lá pelo Catarse. Então, continuam aqui comigo todos os meses recebendo conteúdos literários exclusivos. Vou deixar o link também para o Catarse do Literaturice aqui embaixo no box de descrição. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E obrigada pela companhia.